Ao invés de ser fã de político, eu decidi estudar. Então eu entrei no divulgação de contas do próprio TSE e comecei a estudar sobre os dois candidatos à presidência. Então eu comecei a estudar. Bom, o Bolsonaro gastou exatamente R$0 de fundão eleitoral, enquanto o Lula ele gastou 87 milhões de fundo eleitoral que vem do nosso bolso, ou seja, ele prioriza muito os pobres. Bom, se você clicar nessa setinha, você consegue detalhar o candidato aqui no próprio TSE. Então eu detalhei o Bolsonaro e comecei a detalhar o Lula. Eu fui aqui no candidato Bolsonaro e comecei a ver a lista de bens declarados dele. Bom, ele tem 2 milhões em patrimônio, a maioria são casas e tem uma caderneta na poupança de 590 mil. Até aí tudo bem, uma casa de 240 mil, um apartamento no caso, uma casa de 600 mil, outra casa de 400 mil e um depósito de 300 mil reais. Bom, agora vamos analisar do nosso candidato Lula. A primeira coisa que eu achei muito esquisita é que aqui o Bolsonaro ele coloca onde estão os imóveis dele. Todos os imóveis. E aqui é muito esquisito porque o Lula ele não coloca. Então ele só coloca terreno, automóvel, empresa, casa em construção e não coloca aonde é o endereço. Ele declara que tem um terreno, olha o valor de terreno, R$2.000. Esquisito. Ele declara aqui que também tem um apartamento no valor de R$19 mil. Estranho. E o candidato Lula possui 5 milhões em previdência privada, ou seja, 7 milhões ele tem de bens. Tem muitas coisas esquisitas desse cara, mas vamos lá, né? Beleza, vamos lá. Eleições anteriores. Bom, o Bolsonaro ele foi deputado federal 3 vezes e agora ele está como presidente e está concorrendo como presidente mais uma vez. Agora o Lula, ele foi somente presidente e eu acho um pouco estranho para uma carreira política. E o mais importante agora, a gente vai para a proposta de governo. Bom, é só clicar aqui. Essa é a proposta do Jair Messias Bolsonaro de governo de 2023 até 2026. E o documento está bem estruturado e mostra um pouco do que ele quer tratar. Todos deveriam ler isso. Agora vamos para a proposta de governo do Lula. É só clicar aqui nesse botão. E essa aqui é a proposta oficial do governo Lula. Antigamente ele não tinha e agora ele postou isso. Um PDF totalmente estruturado para quem vai governar um país. Se você ir descendo, dá para ver que o PDF realmente só tem escrita e nenhum tipo de desenho ou imagem. Dá para ver só por isso a falta de preparo do governo Lula. E possui apenas 21 linhas, enquanto o do governo Bolsonaro possui 48. E quais são os valores do governo Bolsonaro? Liberdade e a vida. Dignidade para o menos favorecido. Solidariedade social e voluntariado. Equilíbrio socioeconômico e regional. Só o princípio de liberdade e a vida é muito importante para um cidadão. Se você fazer uma pesquisa rápida no Google, você vai perceber que a liberdade é muito importante para países subdesenvolvidos. Tá, mas qual tipo de liberdade o governo Bolsonaro pretende fazer? Primeiro é a liberdade econômica, ou seja, vai dar mais autonomia para o empreendedor, ou seja, gerando muito mais emprego. Outro ponto muito importante é a liberdade religiosa. Outro ponto é a liberdade de expressão, ou seja, não fazer igual Lula e regulamentar a mídia. A liberdade para a defesa de direitos. Importante ressaltar aqui que isso é direito fundamental da vida, integridade física, dignidade sexual e liberdade, ou seja, assegurar a legítima defesa e prover meios para seu exercício. E outro ponto é liberdade para o uso responsável dos recursos naturais. Agora vamos para o PDF do Lula, que ele nem deveria estar se candidatando, né? Isso é muito ruim para o nosso país, um ex-presidiário está concorrendo à presidência. Mas vamos lá. O primeiro ponto é compromisso para a reconstrução e transformação do país. Aqui basicamente ele fala o Brasil precisa resgatar a esperança na reconstrução e na transformação de um país devastado por um processo de destruição que nos trouxe de volta a fome, o desemprego, a inflação e o endividamento e etc. Ou seja, aqui é mais um ataque ao governo Bolsonaro. Em todos os pontos aqui, ele está apenas atacando o governo Bolsonaro. E se você duvida, é só ler o segundo ponto. A sociedade brasileira precisa voltar a acreditar na sua capacidade de mudar os rumos da história, para superar uma profunda crise social, humanitária, política e econômica agravada por um governo negacionista. Outro ponto dele é o desenvolvimento social e garantia de direitos. Bom, vamos atentar a esse ponto 13 aqui. Ele está propondo uma nova legislação trabalhista de extensa proteção social a todas as formas de ocupação. Ou seja, ele pretende mexer em algo que já está bom. E aqui, no próprio documento, ele fala que vai mexer em algumas coisas como teletrabalho, trabalhadores home office,
medido por aplicativos e plataformas, revogando marcos regressivos da atual legislação trabalhista. No ponto 14, ele vai falar que ele quer uma reestruturação sindical. A gente lutou tanto para ter uma reestruturação sindical e ele quer reestruturar e colocar de novo o sindical como um ponto focal dos empregos e das empresas. Mas a gente sabe que essas revoluções sindicais não serviram de nada apenas para roubar o nosso dinheiro. Existem diversos escândalos, é só você procurar no Google. Outros pontos aqui muito importantes para a gente atentar é que ele fala que ele vai se opor fortemente à privatização. Aqui no texto ele fala que se opôs fortemente à privatização da Petrobras, mas o que isso pode ocorrer? Bom, hoje a Petrobras tem investimento muito de outros países, ou seja, dando credibilidade para o Brasil. E se caso a Petrobras começar a ser uma empresa mais estatal do que uma empresa acionista, a gente vai começar a ver novamente todos os escândalos que envolviam a Petrobras. Uma empresa que possui ações, ela é acompanhada diretamente pelos investidores. E por conta disso, é muito difícil que ocorra um esquema de corrupção tão grande e de desvio de dinheiro, porque os acionistas vão acompanhar de perto como a empresa está andando. E aqui no vídeo eu estou lendo, claro, os tópicos principais desse documento do Lula. E um dos tópicos ele fala sobre prevenção e combate à corrupção e de promoção de transparência e da integridade pública. Aqui ele fala sobre corrupção, mas o governo dele foi o mais corrupto que a gente já teve. E o documento todo do Lula parece um script copiado do Google. Basta você entrar nesse documento e ler que todos os tópicos são bastante redundantes. Outros tópicos muito importantes do documento de plano do Bolsonaro é a fundamentação estratégica, que o propósito é construir uma grande nação, e aqui nesse desenho mostra os eixos estratégicos do plano de governo. O tópico 3 vai falar sobre plano de governo, que é economia, tecnologia e inovação, e se você ler o texto você vai entender que ele está bem conciso. E aqui nesse documento existem propostas reais e não apenas ataques a outros governadores. Um exemplo é o BEM, Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, que em resumo é uma proposta para manter os empregos dos brasileiros. Outro ponto bem legal é o programa Wi-Fi Brasil, que visa conectar todos os brasileiros através de rede Wi-Fi, principalmente nas escolas, unidades de saúde, aldeias indígenas, postos de fronteiras e quilombos. Tem diversos programas aqui, Programa Auxílio Brasil, Programa Abraço Brasil, incentivo à atividade física, dá continuidade na recuperação do ensino das crianças e jovens que foram prejudicados com o fechamento das escolas durante a pandemia, Programa Integra Brasil, Brasil para Elas, Qualifica a Mulher, Emprega Mais Mulher, Programa Mães do Brasil, Programa Pro Vida, Programa Pra Viver, Programa Alimenta Brasil, Operações Guardiões do Bioma e muitas outras propostas, basta você ver. Agora, com tudo isso que eu te falei, fica a par de você escolher entre um dos dois. Você pode até odiar algum dos dois, mas a proposta aqui é pelo Brasil e não fanatismo político. Eu já escolhi o meu através dos meus estudos. E você? Comenta aí embaixo para eu saber. Valeu!